Então, bom dia, né? Um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com vocês, trazendo um pouquinho sobre essa questão do planejamento, né? Planejamento e aprendizagem significativa. Planejamento é compromisso com essa aprendizagem significativa. E um ponto de partida para que a gente possa refletir sobre essa questão do planejamento e o planejamento enquanto um compromisso individual e social. A gente pega como referência, né, uma frase do Ayrton Senna, que ele fala que no que diz respeito à questão do desempenho, do compromisso, do esforço, da dedicação, ou a gente se propõe a fazer um trabalho bem feito, ou melhor não fazer. E dentro também dessa perspectiva de trabalho, de compromisso, de trabalho bem feito, a gente também pensa na questão de um planejamento, de um planejar de ação, de um planejar de movimento, de um planejar até de atitude. A questão, né, do próprio título, né, da nossa conversa de hoje, planejamento e compromisso com aprendizagem significativa, quando a gente fala esse E, de certa forma a gente dá uma ênfase tanto ao planejamento quanto à aprendizagem significativa. Então, o que esse termo quer dizer para nós? Que planejar tem que fazer relação com o meu fazer, com o meu caminhar, com a minha expectativa de vida. E quando eu penso no meu fazer, no meu caminhar, na minha expectativa de vida, eu penso na sociedade em que eu estou inserida. Isso, um pensamento enquanto profissional da educação, enquanto pessoas que estão comprometidas com uma educação maior dentro de uma sociedade. Nessa perspectiva de aprendizagem, é importante a gente perceber que tem muitos teóricos que trabalham dentro dessa questão, né? Foco no ensino, foco na aprendizagem. E a gente sabe que no caminhar, né, da conceitualização do que é educar, educar para quem, educar para quê, num contexto mais tradicional o foco era no ensino. Então era importante que o profissional preparasse bem a sua aula e repassasse para os seus alunos. Depois tem uma outra perspectiva da escola nova, que o foco vai ser na aprendizagem. Então o importante seria o quê? Verificar, né, esse aluno, esse sujeito que aprende, né, o sujeito aprendente, o que é importante, o que é necessário para que ele desenvolva as suas competências e habilidades para atuar no mundo e fazê-lo melhor. Numa perspectiva progressista, né, numa escola, numa proposta, se percebe o quê? Tanto o ensino é importante quanto a aprendizagem. Mas quando eu ensino, o profissional da educação tem um comprometimento com o que ensinar, ele deve saber o quê? Quem é esse sujeito que aprende? Então a relação entre ensino e aprendizagem, ela é intrínseca. Não dá para separar, embora a gente no contexto coloque o foco, compromisso com a aprendizagem. Mas quando se fala de aprendizagem, deve-se já se retratar, né, se reportar a questão do ensino. E tem também uma teoria, até no livro Filosofia e Educação, da Anita Rizzo, se não me engano, e ela coloca que ninguém ensina nada a ninguém se essa pessoa não estiver interessada, se essa pessoa não quiser. E nós ainda colocamos mais, ninguém ensina nada a ninguém se aquele sujeito que nós queremos aprendente não ver um significado naquilo que ele vai aprender. Por que aquilo é importante para ele? Porque mexe com a estrutura, porque mexe com o interesse, porque mexe com a cultura deste cidadão, desta pessoa. Aí nós começamos o quê? A perceber que nós precisamos de um planejamento. O que o planejamento vai nos dar? Vai nos dar essa dimensão de repensar, agora com maior seriedade, comprometimento e compromisso, analisar a situação desse sujeito. E eu até abordo a questão transdisciplinar, que a gente, enquanto profissional da educação, hoje, no século XXI, precisamos estar muito atentos a essa questão que ela vai trazer, né? Que quando nós vamos preparar, planejar o nosso ensino,
e pensamos no nosso aprendente, né, na aprendizagem daquele sujeito, eu tenho que estar pensando o quê? Nos níveis de percepção de realidade. E aí eu vou pensar o quê? O que é significativo para aquele sujeito? Eu posso trabalhar um conteúdo comum, mas eu tenho que perceber em determinadas regiões, com determinadas faixas etárias, o que desse conteúdo é mais significativo, é mais interessante, é mais abrangente. Por exemplo, se eu for trabalhar a questão da água. Se eu for trabalhar a questão da água numa região do nordeste do país, eu tenho que dar uma conotação do que é água para aquele povo. Aquela água em abundância, aquela água adquirida com facilidade, aquela água, o pouco que tem é preservada. No sul a gente já tem uma outra questão, né? Dos nossos rios, da poluição que aí está, como é que nós estamos tratando também a nossa água. Quer dizer, a perspectiva de importância, significação que a gente dá a essa água, ela tem que estar planejada. Agora, o que significa, o que vai mobilizar aquele sujeito que aprende a se interessar pelo conteúdo é o foco, o enfoque que eu vou estar dando, né? E vou estar mobilizando e vou estar despertando para que haja interesse. Então, esses níveis de percepção de realidade são importantes quando a gente começa a perceber em que situação cada sujeito que aprende está. Né? Ele está na carência da água, ele está na abundância da água, ele está percebendo que essa água precisa ser preservada, tratada, cuidada. Isso é só a gente fazendo um recorte pequeno. Né? E também a gente tem que pensar também na complexidade de cada povo, de cada sociedade. Né? Porque mesmo quando a gente fala numa determinada região, mesmo nessa região, existem diferenças sociais, né? Diferenças de cultura, qual a utilização que fazem dessa água. Essa água serve o quê? Para beber, essa água serve para tratar rebanho, para tratar o gado. Essa água é uma cura. Né? Tem lugares que a água são fontes de energia, né? São tratadas como fonte de cura. Então nós temos que estar percebendo que também essa complexidade que existe. E mesmo quando trabalhamos com pessoas, né, um grupo de pessoas, cada pessoa tem o seu histórico, tem a sua forma de pensar. Então o que nós temos que estar fazendo? Mobilizando, pensando em mexer, né? Dar significado, dar sentido àquilo que vai ser aprendido. Então essa questão de ninguém ensina a ninguém se a pessoa não estiver predisposta, ela é filosófica, né? Ela já é socrática, ela já é registrada na nossa sociedade como verdadeira e a gente sabe que é. Então, novamente, a transdisciplinaridade vai estar fazendo, né, para nós essa leitura do que isso significa. Então, essa questão da complexidade, dos níveis de percepção de cada sujeito, de cada grupo, e a ideia também, né, a lógica do terceiro incluído, que muitas vezes a gente pensa, né, na água, nas diversas situações possíveis que nós conhecemos, mas de repente tem uma situação da utilização da água que nós não conhecemos. Como de repente, né, a fluidificação de uma água, que isso aí também tem questões científicas que analisam e já tratam desta questão. Né, algo que de repente não se pensava, mas que está aí, está sendo utilizado. E quando nós estamos falando agora desse sujeito que aprende, desse sujeito que ensina, nós estamos falando o quê? De uma educação formal, que é a nossa proposta de planejamento. Né? A educação que forma, a educação que deve ter um objetivo. Porque a educação ela está no meio social, de forma informal, né? Informalmente, né? Na família, na igreja, nos meios de divertimento, lazer, mas a instituição educacional, enquanto escola de ensino, de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ou outra que tem uma proposta formal, ela tem que ter essa preocupação com esse ensino, com essa aprendizagem. E quando passa a ter essa preocupação, que é o objeto de ser de uma instituição educativa, ela precisa ser planejar. Não a instituição enquanto
uma corporação material, mas aqueles sujeitos que fazem parte dessa instituição. Qual o planejamento? E nós nos referimos muito aos projetos de cada instituição. Qual o planejamento que embasa a constituição de determinada instituição? Qual a mentalidade que está colocada lá? E só para dar um gancho nessa questão do planejamento, a gente percebe assim, muitas instituições de ensino abrem, né, de uma perspectiva de escola privada, e muitas não conseguem, muitas vezes, né, persistir ano após ano. Elas fecham por N situações, mas muitas vezes é por essa falta de planejar. Planejar o quê? Novamente nós voltamos à relação transdisciplinar de pensamento. O que é importante conhecer hoje? O que é importante que os nossos alunos, os nossos sujeitos aprendentes saibam, conheçam, aprendam? O que é importante que esse sujeito aprendente faça, se mobilize ou seja mobilizado para que haja uma sociedade melhor e para que este ser também seja um ser melhor. O que é importante para que a gente também, enquanto instituição de ensino, enquanto profissionais da educação, trabalhe com esses sujeitos na questão de aprender a viver junto. Hoje é uma perspectiva muito importante da nossa sociedade que a gente tem que estar trabalhando, que a gente tem que estar questionando, refletindo. O que é viver junto hoje? Esses são os pilares, né, da proposta transdisciplinar, lá dos idos de 80 e 90, e que agora, no século 21, em 2000, foi retomado, revista essa questão, né? Aprender a conhecer, ou aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Né? Os nossos valores sociais, principalmente nas grandes cidades, ou nas cidades de médio porte, é uma corrida muito grande ao ter. As pessoas esquecem de si mesmas e aí nós temos que nos referir também ao planejamento pessoal de cada pessoa. O que eu quero para mim? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui uma semana? Esse ato de planejar, ele está em nós. Nós sempre estamos pensando o que, como e para quê. Mesmo hoje, com certeza quando vocês abriram os olhos, deram conta que estavam acordados, opa, acordei, a gente já meio que faz um planejamento do que eu vou fazer. Agora na manhã, ou antes dos compromissos que eu tenho, pela manhã, pela tarde. Então esse planejar, ele é amplo. O planejar, ele é processual, ele é contínuo. Quando eu materializo num projeto, num plano, aí ele é produto. Ele é finito, mas ele é sempre mutável. Posso estar refazendo. Então, voltando a essa questão do planejamento dessa instituição, dessa proposta, dessa preocupação com o aprender a aprender, ou a conhecer, como alguns falam, o aprender a fazer, aprender a ser, a lógica do pensamento do ter, ela deve ter um valor, que eu devo ter o que é necessário para a minha vida, para eu viver bem, com saúde, com dignidade, com educação de qualidade, mas não pode prevalecer ao meu ser, que eu sou um ser social, e que eu só cresço, e eu só me melhoro enquanto pessoa, quando eu vivo na sociedade, me percebo enquanto constituinte nessa sociedade. E aí tem esses dois novos pilares, basilares, que em 2000 foi também adequado a esses 4, que é o aprender a participar. Porque muitas vezes a gente vive junto, mas a gente não participa. A gente não participa das questões de mudança social, de transformar aquilo que eu acho que não está bom. Eu muitas vezes me sinto realizada porque lá na televisão passou uma questão social que eu acho que aquilo não é correto e eu questiono, esbravejo, mas depois passa, esqueço, ou às vezes vou lá no Face, também repasso a minha indignação. E aí? O que mais que eu posso estar fazendo? Então é esse participar, não é apenas conviver junto.
é estar trabalhando junto para uma sociedade melhor. Uma sociedade melhor, ela é reflexo de pessoas melhores. Não existe sociedade melhor se as pessoas não forem melhores. E também a ideia de antecipar. Né? A proposta transdisciplinar também tem essa lógica da antecipação, de você pensar, e daqui a 5 anos, como é que vai ser? Então, o meu planejamento de hoje, meu planejamento de vida, meu planejamento institucional, enquanto educação formal, eu também tenho que estar pensando lá na frente. Por isso que eu coloquei para vocês, às vezes algumas instituições, elas param no tempo. Elas ficam pensando em torno daquilo que foi importante, de como era, né, o meu tempo. E eu sempre coloco até para as minhas alunas que isso é uma forma até errônea de quando nós colocamos, eu digo, nós que já passamos dos 30, né, falar lá na minha época, a tua época é agora. Você está vivendo, é teu momento, é tua época. Tem que estar sempre aprendendo, sempre pensando lá na frente, porque como pode ser, né? Eu posso até me referir naquele período, naquele momento era assim. Mas hoje nós já estamos em outro momento, em outro período de vida social e vida individual. Né? Então é importante a gente estar repensando essas questões, né? De quem aprende, como aprende e os significados que nós damos. Novamente, enquanto profissionais da educação, não adianta eu levar para o meu aluno, hoje, para ele, um texto, se eu não tiver uma relação, um objetivo posto sobre a importância da máquina de escrever. Eu posso falar dessa máquina de escrever de forma histórica. O que foi a máquina de escrever? Vocês sabiam que antes, né, desse computador, do notebook, de tudo que vocês têm hoje aí à mão, existiam outros instrumentos de escrita, de comunicação? Aí eu vou ter que estar mobilizando o quê? Para a questão histórica. E fazendo essa relação com o histórico, o planejamento, né, o planejar, ele também é um ato histórico. Né? A ideia e a função do planejamento, quando nós vamos fazer os nossos estudos, né, tanto da UMass, quanto do Danilo Gandim, o próprio Celso Vasconcelos, eles comentam que o planejar faz parte da ação humana. Desde que se tem notícias de que o ser humano, né, existiu, ele de certa forma foi planejando. Planejar é sempre pensar numa mudança. De uma mudança o quê? Do real para um ideal. A gente vai falando lá do tipo de moradia, como eram, como que é hoje. Cada vez se busca o quê? Um melhor bem-estar, praticidade, para a sociedade que nós estamos. Nós falamos aqui em termos o quê? De uma cidade, capital, né? O que para nós é conforto, o que para nós um tipo ideal de habitação. Mas será que esse modo de habitação nosso é o mesmo? Nós estávamos até comentando lá da Ilha do Mel para os pescadores. Vamos lá, o que é importante se fosse trabalhar com habitação aqui no centro e nas cidades pequenas, nas cidades litorâneas? Então veja, nós temos que estar pensando, e isso precisa do quê? De planejamento. Então planejamento é ação e planejamento é histórico, né? As estratégias de guerras, né? Até a gente lembra do livro A Arte da Guerra, que ele vai trazendo estratégias, né, de domínio, de dominação de um povo sobre o outro. O que é que está posto lá? Planejamento. Se nós fôssemos ler esse livro hoje, né, será que ele condiz com a nossa realidade? Como é que eu ia estar abordando dentro da escola com os meus alunos esse tipo de leitura? Eu tenho que fazer o quê? Um recorte temporal, fazer comparações, distinções de como era, de como é hoje. Será que hoje ainda temos essa questão? É muito utilizada, né, da arte de guerra nos cursos de estratégia, marketing, né, que é a questão de você avançar sobre o seu opositor, né, saber o que ele pensa, o que ele faz, para melhor você construir, né, o teu contra-ataque. Né? Então tem que ser sempre surpreendido, mas você tem que dominar o que o outro domina. Então, isso também é uma forma de planejar, né? Então, o planejamento, novamente falando, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da vida das escolas, das instituições de educação, das instituições formais. Não quer dizer que não faça parte também
né, das instituições, das relações sociais que aí estão de forma informal. Bom, então novamente, só retomando essa questão, né, planejar é o quê? É sair de um real para um ideal. Por quê? Porque nós, né, dentro de uma perspectiva de resiliência, né, quando algo não dá certo, a pessoa resiliente, ela faz o quê? Ela replaneja. Ela levanta e ela refaz, né? Levanta quando a gente pensa assim, caiu, se machucou, chora um pouco, né? Faz a sua crise de tristeza, né? Completa o seu luto, mas retoma, revê. O que é esse retomar? É o replanejar constante. Por isso que a gente fala que o planejamento, ele é constante, ele é processual. E ele está sempre mudando de perspectiva, de objetivo. Então, replaneja, refaz por quê? Para um ideal. Se eu estou numa situação que não produz aquele resultado que eu espero, então eu vou replanejar. Vou pensar novos objetivos, novas propostas. Para quê? Para que eu possa estar vivendo melhor. E isso nós falando de forma pessoal. Mas falando de forma coletiva, enquanto instituição. Então, enquanto instituição também, né? Vamos estar retomando, revendo com os nossos profissionais, quais são os temas, os assuntos que são necessários para que hoje sejam retomados, né? Nessa nossa sociedade, que tem uma mentalidade capitalista, né, consumista, né? O capitalismo está aí no quê? Na forma de consumo, na forma que nós até colocamos, né, no início dessa nossa conversa, do ter, né, ser muito mais importante que o ser. Então nós temos que estar revendo essas questões. E essas questões, nós, enquanto profissionais comprometidos, né, planejamento e compromisso com a aprendizagem significativa, como o próprio Dalmas traz, que planejamento é reflexão. É reflexão sobre aquilo que está e aquilo que deve ser. É como está posto as situações sociais em que eu vivo, como está posta a situação até individual ou particular de cada um e como transformar. Por isso tem projetos que são planejamentos, né, que se materializam e que fazem trabalhos em comunidades carentes, né, comunidades de dependentes, químicos, o quê? Para trazer uma nova forma, uma nova visão daquilo que está posto, daquilo que está concebido como certo, como acabado, como finito, né? Trazer novas perspectivas, nova esperança. E aí a gente percebe o quê? Quantas pessoas são mobilizadas e quanto se consegue mudança quando se tem um planejamento sério. Quando se pensa, dentro de o que o Danilo traz muito para nós, é a importância do marco referencial, né? Ter uma referência, né? Vislumbrar qual a situação, né, que nós vamos fazer a relação lá com a transdisciplinaridade, né, os níveis de percepção, ou a complexidade, o terceiro incluído. Qual a situação que eu desejo mudar? Que situação é essa? Como é que ela está posta? Como poderia ser melhor? Né, que o Danilo Gadin chama do marco doutrinal, né, ou filosófico, Vasconcelos fala. E como é que esse real, que seria esse marco situacional, e esse doutrinal, que seria o ideal, como é que eu posso fazer a mudança, né? Como é que eu posso fazer a transposição, utilizando de reflexão, de crítica, né? De uma crítica sempre reflexiva, uma crítica que contribua, não uma crítica pela crítica, né? Mas uma crítica permeada em mudança. Como é que eu posso fazer essa transformação, essa mudança de método, de metodologia? Aí vem a ideia do diagnóstico que eu tenho que estar, né? O marco operativo, que seria essa mudança, e a ideia do diagnóstico. Como é que eu vou diagnosticar essa situação? A importância da gente conhecer sobre aquilo que eu quero mudar. Se eu, enquanto profissional da educação, tenho uma proposta de um trabalho, de um projeto, dentro de um grupo, de uma comunidade ou mesmo na própria instituição, eu preciso conhecer
a clientela, o grupo com o qual eu estou trabalhando. É imprescindível, né? E essa questão é o diagnóstico. Diagnosticar quem são, quais as diferenças ali pertinentes, em que situação se encontram, quais os níveis de percepção, de realidade, e aí eu começo a perceber o que cada um sabe, né, em que situação cada um se encontra, o que eu posso utilizar para melhor mobilizar para que tenham interesse em aprender. Né? Depois desse diagnóstico vem o quê? A ação propriamente dita. Então eu pego todo esse arcabouço de planejamento, de significados, de ação, de teorias do real e teorias que me levem ao qual é o ideal. Né? As teorias são o quê? São vários conceitos que estão aí permeando, vários filósofos, sociólogos, historiadores, educadores que dizem pode ser melhor por esse caminho. E é aí nessa ação que nós vamos testar os caminhos que nós escolhemos, que seriam as metodologias. Né? O meu objetivo é o quê? O que e para quê? E a minha metodologia, a minha proposta de ação, de transformação, como transformar? Esse planejamento transformado em projeto, ou num plano, ou num programa, ele vai ter que ser o quê? Revisto a todo momento. Porque às vezes nós temos um planejamento, nós temos uma clareza do que queremos e achamos que temos uma clareza do diagnóstico. E às vezes o nosso diagnóstico está equivocado. A gente às vezes se fixa num determinado aspecto e esquece da relevância de outro. Então o que nós temos que rever a nossa posição, a nossa postura. E aí o que é? A função da avaliação. O planejamento, ele envolve esses aspectos significativos. O marco referencial, o diagnóstico, a ação e a avaliação. E isso a gente faz, quando a gente faz para o nosso processo pessoal de vida, a gente faz sem perceber. Né? Às vezes até para sair, para fazer uma compra, né? A gente pensa, é vontade ou necessidade? Né? A gente parte daí. Né? O que é o meu real? Eu tenho ou não tenho determinado produto? Eu quero porque eu quero, né? Porque eu estou com vontade de ter, ou eu quero porque é uma necessidade? Então já começo a fazer uma avaliação, um marco referencial. Né? O que eu quero ter daqui a tanto tempo? Puxa, mas se de repente não é tão interessante, é só uma vontade, né, de ter, sei lá, determinado sapato. Né? Eu tenho vários sapatos da cor vermelha, mas eu não tinha aquele vermelho com aquela fivela em cima. Não, mas é necessidade ou é vontade? Né? E dentro dessa necessidade, para o meu dia a dia, para o meu trabalho, é uma vontade, mas se é uma vontade, né? Por mais que seja uma vontade, eu tenho, economicamente falando, fontes para poder comprar esse calçado, e poder estar indo e depois utilizá-lo, vai ficar lá guardado. Né? Daí também vai envolver as questões do julgamento moral que eu tenho, do que é importante e do que não é. Aí eu tenho que fazer a ação, né? Se eu estou com vontade, eu tenho que ir lá na loja, comprar, vou utilizar esse sapato, vou usar lá. Eu vou ver, puxa, mas esse sapato realmente, será que eu precisava tanto? Ou esse sapato, será que é tão confortável quanto eu pensei? Aí eu vou reavaliar essa questão. Né? Será que eu vou dar de presente para alguém? Será que eu vou tentar utilizá-lo assim mesmo? Será que para uma próxima, né? É a revelação nossa. Uma próxima vez, eu vou rever essa questão, né? Do que é necessário, do que é só puramente vontade. E aí a gente, puxa, mas isso aí é um exemplo tão banal, tão simples que eu trago, mas é na simplicidade que a gente percebe muitas vezes como é que a gente está pensando. Como é que nós realmente, o que nós estamos dando valor na nossa vida, o que nós estamos dando valor no nosso dia a dia. Então essa questão remete novamente, trazemos para dentro das instituições. Quem trabalha na parte administrativa sabe, às vezes a questão que é, compra ou não compra uma torneira nova, né, para o segundo piso da escola. Puxa, mas antes dessa torneira nós estamos precisando lá de giz para a sala de aula. Então a gente tem que fazer essas escolhas. Então planejamento envolve o que? Envolve escolha de grupo. Não é só individual, porque mesmo quando eu escolho individualmente, as minhas escolhas impactuam no entorno. Ela tem um significado para o grupo em que eu estou envolvida.
Então é importante a gente estar retomando, né, revendo essa questão, né, do planejamento, que ele é um compromisso com a aprendizagem, nós voltando novamente a essa questão do planejamento relacionado com a educação. E o planejamento, né, e compromisso, como eu falei de início, é significativo, importante, embora faça a diferença, né, planejamento, como se estivesse falando, planejamento de um lado e aprendizagem, compromisso com a aprendizagem do outro. Então, acho que uma questão de semântica, nós temos até que utilizar planejamento é compromisso com a aprendizagem significativa. E aí eu vou até, né, extrapolar a ideia de aprendizagem confinada a uma instituição educacional, aprendizagem de vida. Porque quando eu planejo, eu não planejo só para mim, né, novamente. Quando eu planejo, mesmo que seja de forma individual, eu impactuo no todo. Não tem como escapar disso. E às vezes até vem essa questão, puxa, mas planejamento é algo tão comum, está aí, está posto, né? Não tem necessidade da gente estar falando. Tem necessidade, sim. Né? Planejar é uma ação que ela envolve a questão da consciência do que eu quero melhorar, do que eu, enquanto grupo, também quero transformar, do que é necessário para que uma transformação, uma melhoria social aconteça. E é bem importante também a gente colocar que mesmo quando a gente planeja, né, esse planejar é um ato comum, é um ato que está na nossa vida, né, em todos os momentos, sempre partir do real para o ideal, porque é aí que está a perspectiva da mudança. Se pessoas que nos antecederam não tivessem pensado em melhorar, não acreditassem nas transformações, não tivessem os seus planejamentos íntimos e sociais, quanta coisa hoje a gente não conheceria, né? Desde o forno, né? Começamos lá com fogão a lenha, né? E fomos passando, hoje estamos aí, né? Forno micro-ondas, mesma coisa da questão da comunicação, era lá o código Morse. Depois foi telefone, hoje aí está aí a internet, os celulares cada vez, né, mais aperfeiçoados. Então alguém ousou em planejar algo que saísse do real, que impactasse num ideal. E essa é a nossa proposta de ação. Esse é o nosso compromisso enquanto profissionais de uma educação, e não só enquanto profissionais de educação, esse é o nosso compromisso enquanto sujeitos de uma sociedade que precisa de mudança. E aí eu trago para vocês, né, uma reflexão que é importante a gente ter, né? Então, são duas, né? O planejamento é compromisso com a aprendizagem, né, significativa, então tem que ter esse significado, nós temos que estar falando do hoje. Se eu for falar do ontem, eu tenho que fazer a relação do ontem com o hoje, né, para essa aprendizagem mais abrangente, para essa aprendizagem de fato motive, estimule. Então esse compromisso, e também é importante a gente ter essa referência em nós, que a sociedade que nós temos hoje já é parte da sociedade que teremos amanhã. Vocês já pensaram nisso, na nossa responsabilidade? Do que nós fazemos hoje já vai estar impactado no nosso futuro. Então dá tempo de replanejar, dá tempo de rever, né, as nossas posições, os nossos posicionamentos, dá tempo de refletir que sujeito nós queremos para a nossa sociedade e refletir sujeito nós próprios, né? Pensar em nós próprios enquanto pessoas, enquanto atuantes numa sociedade que queremos, uma sociedade que mude, que melhore a cada vez, né? Digo, tá bom como tá. Não, tá bom, mas pode sempre melhorar, né? Até aquele jargão que diz, né, time que está se ganhando não se mexe, nós sabemos que não é assim. Tem que ir mexendo, porque daqui a pouco esse time vai chegar num momento que ele não vai mais ter condição de estar jogando. Eu vou ter que estar incorporando pessoas novas para que ele continue. E é isso que muitas instituições, como eu disse para vocês, muitas vezes acabam parando no tempo. E muitos profissionais acabam parando no tempo. Que dizem, na minha época. Não, a sua época é agora. E você impacta na época futura com o seu posicionamento. Então, portanto, né, espero que
tenha deixado para vocês essas reflexões, que elas sirvam para te mobilizar enquanto pessoa, enquanto sujeito de transformação e para te mobilizar enquanto sujeito de educação que atua num grupo, numa sociedade, para que a gente possa estar pensando sempre no melhor ser humano, na melhor sociedade, na melhor mentalidade. Espero que tenha contribuído de alguma forma e que tenha deixado bastante questões para vocês pensarem, né? Porque o que move o mundo não são as respostas, né? Mas as questões que a gente levanta sobre ele e sobre nós mesmos. Isso?